O lance é que, na opinião do pessoal de Moscou, quando você fala da Ucrânia, você está falando de um país que sempre foi quintal da Rússia. Vamos olhar um pouco para essa história. A Rússia mandou, ou pelo menos teve grande influência sobre a Ucrânia durante boa parte da sua história. Com sua enorme produção de trigo, a Ucrânia sempre funcionou como um grande celeiro de Moscou. Agora, isso não quer dizer que a relação entre os dois países sempre foi tranquila, mesmo porque uma parte da população ucraniana, historicamente falando, sempre foi oposição ao domínio político da Rússia. Essa relação conflituosa teve alguns momentos muito violentos, especialmente no século XX. Um deles é uma tragédia humana que aconteceu quando a União Soviética era comandada pelo Joseph Stalin. Explicando de forma rápida, a partir de 1929, a União Soviética começou um processo acelerado e violento de coletivização das terras das suas repúblicas, se apropriando das fazendas e tomando parte da produção agrícola. E foi na Ucrânia onde isso aconteceu de forma mais... Não estava tomando a produção agrícola estava sendo socializada, tá? É isso, então. Porque tomando parece que você está tirando das pessoas. Não, você está tirando do poder dos capitalistas, né? E socializando, isso estava acontecendo. Brutal. O resultado foi o que os ucranianos chamam de Holodomor, uma palavra ucraniana que significa morte pela fome. Caraca, o Holodomor é uma farsa, Felipe. Como é que tu fala de Holodomor, cara? Primeiro que essa palavra, vamos começar por partes, tá? Assim, ó. Eu vou indicar, antes de falar algumas coisas sobre o Holodomor, tá? Eu vou indicar um vídeo que o Ian fez aqui do História Pública, tá? Onde ele desmonta completamente a parte que fala da construção dessa mitologia do Holodomor por nazistas. Então, quem cria o Holodomor, tá, senhor Felipe Castanhari, né, basicamente foram nazistas, tá? Quem divulga essa história, quem dá bola para essa história, desde o princípio, foram essa turma aí. E vou indicar o podcast do Iclis, lá do História FM, que ele também fala sobre o Holodomor com o professor Rodrigo Yannis. Eu acho que essas duas fontes aí dão conta de explicar o que realmente interessa sobre o Holodomor, tá? Mas basicamente assim, para começo de conversa, até porque ele vai continuar falando um tempo sobre isso. A palavra Holodomor, ela não era associada à fome do início dos anos 30, que é essa que é tida como Holodomor, tá? Então é uma palavra que aparecia recorrentemente, mas não havia sistematicamente sido utilizada para se referir a essa fome específica, até porque aquela região da Ucrânia já havia passado por várias outras fomes. Então nós temos até um processo, de certa maneira, cíclico de fome devido a intempéries, tá, na região, as dificuldades de manutenção das safras na região. Então isso já acontecia, e a própria fome de 32 nem foi a pior que se teve história. Esse nome Holodomor, ele vai ser escolhido porque é parecido com o Holocausto, tá? E vai ser escolhido a posteriori, já numa campanha de construção desta narrativa sobre a grande fome da Ucrânia. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Essa história, ela é uma farsa. Eu tenho um vídeo no meu canal de cortes, onde eu resumidamente conto toda essa farsa em 10 minutos. Se vocês quiserem com mais propriedade, tem o vídeo do História Pública e também o vídeo do História FM, né? O podcast, melhor dizendo, do História FM. Mas se você não tiver tanta paciência e quiser ouvir o meu resumo, tem lá no meu canal de cortes um vídeo com 10 minutos também abordando toda essa farsa. Mas para começo de conversa é isso, tá? Houve sim uma fome na Ucrânia nos inícios dos anos 30. Agora, essa fome não foi produzida pela coletivização das terras, muito menos essa fome foi produzida de maneira deliberada para servir de algo comparável ao Holocausto, tá? E quem cria essa narrativa sobre o Holodomor são simpatizantes nazistas, tá? Relacionados com veículos de mídia da época. E isso só vai começar a aparecer na mídia muito tempo depois de supostamente ter acontecido. E não se tem uma foto, né? Isso no vídeo do Ian fica muito claro, não se tem uma foto do Holodomor. Como é que morreram milhões de pessoas, milhões, na casa dos milhões, e não se tem uma foto das pessoas mortas? Porque 100% das imagens que são utilizadas para se referir ao Holodomor não são da fome de 32, tá bom?